obrigado, Pai, por Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo esta noite, pelas Tuas bênçãos sem medidas. Oh, Pai, por barreiras sendo derrubadas. Oh, eu sei que o ano ainda não acabou, meus queridos irmãos. Deus pode fazer mais e mais. De repente, agora, nesse exato momento, Ele está fazendo na sua casa, na sua família, na sua vida, nos seus negócios. Oh, obrigado, Pai, pelo Teu de repente. Oh, obrigado, Pai, pelo Teu conforto, pelo Teu refrigério. Nós Te louvamos, Te agradecemos pela Tua unção. Oh, obrigado porque o Senhor marcou esse dia, marcou esse tempo, para que nós possamos receber a Tua boa palavra, infalível, indestrutível, que nos transforma, que nos capacita para viver uma vida abundante. Nós Te louvamos, Pai, tudo isso em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Aleluia. Boa noite a todos. Você pode se assentar. Muito obrigado, louvor. Vocês são uma bênção. Aleluia, aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Você está bem? Que alegria, né, queridos? Estou muito empolgado com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E você que está aqui essa noite, você vai ser impactado com o poder da palavra. O pastor Mateus já falou, né, que a decoração. Eu fiquei pensando, meu Deus, o departamento de artes está usando todos os panos do diaconato ali. Como que vai ser com o mover do Senhor essa noite, hein? Moraga, tá? Tô brincando, queridos. Se fosse desse tamanho os panos, olha, aí é cama king. Aleluia. Eu quero ler um texto com você lá em João 10. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, a palavra de Deus diz: Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. No versículo 10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No versículo 11, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, amém? Aleluia, queridos. Realmente, todo ano a gente percebe que até o final do ano, a gente tem múltiplas sensações do final do ano, né? Algumas pessoas vão viajar, outras pessoas ficam na expectativa. E eu fiquei pensando na canção da irmã Simone, que diz que então é Natal, o que a gente fez, o ano termina e nasce outra vez. E eu fiquei sério pensando nisso mesmo, porque sabe, queridos, que os dias, os meses e o ano são as mesmas coisas todos os anos. O que vai fazer eles diferente é aquilo que eu e você faz nesse tempo. Essa é a diferença. Porque se você vai pensar, então é Natal. Sim, é Natal. E é tempo de você celebrar o quê? O nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele não nasceu nesse dia, mas é o dia que nós celebramos o nascimento. Mas é tempo de nós refletirmos o que significa o nascimento de Jesus para nós. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele nos trouxe provisão, nos deu vida abundante para nós vivermos nessa terra. Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos colocou no seu reino, o reino de justiça, paz e alegria.
É tempo de nós considerarmos isso, não somente no Natal, mas quando chega esse tempo, querido, é muito maior a celebração. De saber o que Jesus Cristo fez por mim e por você. De onde Ele nos tirou e como Ele nos alcançou, entregando a sua vida pela nossa vida. A nossa salvação, querido, está em Cristo Jesus, e é um tempo de nós ficarmos sensíveis mesmo à voz do Espírito Santo. Agora, nessa canção da irmã Simone, ela também diz o que a gente fez, trazendo uma responsabilidade do que nós fizemos nesse ano, naquilo que Jesus já confiou para nós. É uma responsabilidade da minha parte, da sua parte, realmente fazer algo com os dons, com os talentos que o Senhor nos deu, querido. É isso que vai fazer a transformação, aquilo que eu e você estamos fazendo, no nosso dia a dia, crendo no Senhor Jesus Cristo. E o que nós fizemos nesse ano? Será que nós podemos tirar um tempo para fazer uma retrospectiva? Também podemos tirar um tempo para fechar para a balança. E fechar para a balança nada mais é de verificar tudo aquilo que nós fizemos esse ano, que possa não ter dado certo. Todas as decisões que fizemos, se nós deixamos de ter uma vida abundante espiritualmente, ser disciplinado espiritualmente, tudo isso nós devemos pensar mesmo. Porque, querido, se não aconteceu nada na sua vida esse ano, mas você tentou, você já está se movendo. Sabe aquela pessoa que anda sem rumo, como aquela canção, vida leva eu, deixa a vida me levar, está errado. Sabe que tem coisas que nós tentamos fazer e às vezes não dá certo, mas você está se movendo. E é importante ter essa expectativa de um novo ano que vai nascer, porque na canção também diz que o ano termina, e se o ano termina e as coisas não aconteceram, eis um novo ano para mim e para você. É um ano cheio, querido, de novidade da parte de Deus em 2026. Se o ano termina, esqueça-se das coisas que para trás ficaram e avancem nas coisas que estão adiante de nós, queridos. Nós temos um alvo, e o alvo é Cristo. Ah, pastor, mas eu fiz tantas coisas boas no Senhor Jesus Cristo nesse ano de 2025. Pois Ele vai fazer mais e mais em 2026. Ele vai fazer de novo. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus vai levantar você ainda mais como uma responsabilidade, como um canal de bênção para esta geração em 2026. Sabe, você não pode ficar pensando só no passado. Quando a gente está dirigindo e a gente anda no carro, você vai olhando o retrovisor e você vai acelerando. Quando nós olhamos no retrovisor, queridos, quantas coisas nós já passamos. Quantas coisas, queridos, eu digo que as coisas ruins já ficaram para trás. Porque quando eu e você aceitamos Jesus, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E nesse fechar de balanço que eu estou falando com você, é importante nós criar uma expectativa para 2026. Queridos, infelizmente ou felizmente, nós, de forma natural, nós pensamos assim. Nós fazemos planos, nós fazemos projetos, nós geramos expectativa para um novo ano, e é assim que nós pensamos. Nós sabemos que Deus não trabalha desta forma. Deus trabalha no de repente, aqui, agora, conforme a sua e a minha fé. Mas por que eu falo de gerar expectativa para um novo ano? Porque nós temos que ter algo maior, queridos, que vai nos responsabilizar, ou que vai nos mover a fazer alguma coisa. Mas façamos alguma coisa. Se nós queremos as coisas diferentes, devemos mudar alguma coisa. Talvez esse ano não foi um ano muito que nós se dedicamos à palavra, nós não se dedicamos tanto à oração, tanto à vida de fé ou à presença do Espírito Santo, mas o ano termina
e nasce outra vez. Aleluia. E se eu pudesse falar com você, e eu posso, 3 pilares para uma vida abundante em 2026. Eu queria trazer 2.500, mas o tempo não permite isso. Então nós vamos ficar com 3 pilares. E um desses pilares é se encher da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus vela por sua palavra para cumprir. A Bíblia diz que Deus não cochila, que Deus não dorme. Ele está atento. Qualquer um que acredita em sua palavra, ele cumpre-a na sua vida. A Bíblia diz que a exposição à palavra de Deus traz entendimento aos mais simples. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia diz que pela palavra de Deus foram tudo os exércitos do Senhor construídos. E nós devemos ter fome e sede dessa palavra. Mas, queridos, nos cultos nós devemos chegar alimentado e não somente faminto, quando nós negligenciamos o devocional em nossa casa. Sabe que eu e você não podemos ficar só pensando no culto de domingo, e não me entenda mal, no culto de quinta. Nós devemos ter uma vida disciplinada de alimentação da palavra, porque Jesus diz que nem só de pão natural vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós sabemos que nós somos um espírito, e esse espírito se alimenta do quê? Da palavra de Deus. Então nós devemos se encher dessa palavra. A Bíblia diz que assim vem a fé por ouvir a palavra de Deus. Cada vez que nós ouvimos essa palavra, fé será gerada em nosso coração. E a Bíblia diz que, crendo com o coração e confessando com a sua boca, somos salvos. E isso aconteceu com a minha vida e com a sua vida. Se nós queremos ter realmente um ano totalmente diferenciado, se encha da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra é a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, se Deus disse, nós acreditamos. Ah, pastor, mas eu estou ouvindo tantas vozes, querido, e vai ouvir mesmo. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Por que 2 ouvir? Por ouvir e considerar a palavra de Deus. A questão é não somente ouvir, como aquela mãe que pede para o filho lavar a louça e ela escuta somente, mas não vai. A Bíblia está falando daqueles que ouvem a palavra de Deus e considera. Se nós considerarmos a palavra de Deus, queridos, eu tenho certeza que será um ano extraordinário para mim e para você. Extraordinário, porque nós estamos cheios da palavra. A Bíblia diz: resistir ao diabo e você vai fugir. Não, a Bíblia diz que você e eu resistimos ao diabo. Que jeito? Com a palavra, e ele fugirá de vós. Queridos, esse ano de 2025, o diabo zombou de você. O diabo fez tantas coisas com você. É bom você estar realmente alicerçado na palavra a partir de agora, para que você possa resistir ao diabo, e ele vai fugir da sua casa, da sua família, das suas finanças, dos seus projetos, dos seus planos, e realmente você vai viver o extraordinário do Senhor nessa terra. Nós não nascemos para ficar parados, patinando, nós nascemos para avançar, para aquecer velozmente. Então a primeira dica é essa, querido: se encha da palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia diz também que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele é considerado um homem prudente, um homem sensato, que está edificando a sua vida pela palavra de Deus. A palavra é o fundamento necessário para que os nossos pés estejam firmados.
Não é que não vai vir circunstâncias. Talvez alguém olhe para mim e fale, essa pessoa não tem problema. Tenho sim, queridos. Assim como você tem. Tem hora que a gente sente o poder das trevas atrapalhando a nossa vida, a nossa jornada. Mas, queridos, a Bíblia diz que vão vir ventos contrários, vão vir tempestade, rios, e vai tocar forte contra aquela casa, mas ela não será derribada, porque ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Você está bem? Glória a Deus. Prepare os lençol aí, diácono. Aleluia. Vou acelerar um pouquinho, porque acredito que o Senhor vai falar um pouco mais do segundo pilar, que é uma vida de fé. Realmente é até um valor do nosso ministério, viver uma vida de fé. Como eu disse em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus, fé é gerada em nosso coração. Queridos, qual é a vitória que vence o mundo? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se a fé é a vitória que vence o mundo, eu preciso me encher dessa palavra, deixando entrar pelos meus ouvidos e descer para o meu coração, para que da minha boca não saia murmuração, não saia palavras negativas, não saia, queridos, talvez ou dúvida, mas a certeza do que a palavra de Deus disse. É uma conexão da fé entrando em meus ouvidos, descendo ao meu coração, queridos. O que a boca vai falar do que o coração está cheio. E nesse ano de 2026 nós devemos viver essa vida de fé, ao se deitar, ao acordar, ao levantar, ao negociar, ao fazer qualquer coisa, devemos acreditar no que a palavra de Deus já disse ao nosso respeito. Sabe, queridos, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, e ela cumpriu Marcos 11:23, sem ao menos ter escutado esse versículo. A Bíblia diz que ela dizia em seu coração, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei sarada. Ela dizia. A fé do tipo de Deus, ela tem uma voz, ela fala a circunstância, ela fala a montanha, ela fala o impossível, e faz tornar o impossível possível. E Jesus então fala com aquela figueira, e ele repreende os discípulos, porque vocês são tão tímidos na fé? Qualquer um que falar a essa montanha, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo aquilo que disser vos será feito. Jesus acalma uma tempestade, Jesus acalma os ventos. Os discípulos falam, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Talvez, queridos, nesse ano de 2026, você e eu pensamos que agimos em fé em algum momento, e nós não estávamos agindo, porque tanto a mulher do fluxo de sangue, ela dizia no seu coração. Jesus diz que aquele que crê naquilo que diz, e não duvidar no seu, a fé é da onde? A fé é do coração. A fé não é do sentimento, a fé não é da alma, a fé é do coração. Quando a fé está no âmbito da alma, é um assentimento mental. Nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade, mas nós não temos força suficiente, porque ela está no âmbito da alma, ela não está no âmbito do coração. Então, não é um assentimento mental. A fé também que Deus procura não é a fé por meio dos sentidos. Tem hora que eu tenho a fé por meio dos sentidos, porque no que depender de outra pessoa, eu só acredito vendo. Mas no que depender de mim, eu não preciso ver, eu já creio, porque a palavra de Deus disse isso. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. E tudo isso é para que eu e você identificamos barreiras, circunstâncias, muralhas, que se colocarem em nosso caminho nesse ano de 2025, nos fazendo desacelerar. Nós estávamos correndo tão bem, queridos,
Porque paramos, porque desanimamos, se a palavra de Deus é a verdade. Deus não muda, toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do Pai das luzes. Eu e você é a luz do mundo. Por que nós estamos tão tímidos na fé? Se eu apenas tocar no seu manto. Essa mulher teve uma fé tão ousada, queridos, porque ela andou na contramão da fé. Ela podia pensar assim: eu vou acreditar que Jesus vai vir na minha casa. Eu vou acreditar que eu vou lá e Ele vai parar e vai me ver. Isso me traz um entendimento, queridos, no que você está acreditando. Deus está falando com você, e você realmente quer que Deus apareça fisicamente, como a irmã Bruna disse aqui? Se Jesus aparecesse fisicamente a você, o que você faria? Queridos, Tomé disse que só acreditava vendo. Jesus disse: bem-aventurado é aqueles que não veem, mas creem. Precisa ser 1 quilômetro de frase para você acreditar em Deus? Ou uma frase como o nosso pastor Bandi recebeu, tão pequena, falada em 5 segundos? Talvez nem isso. Vá para o Brasil e leve a minha palavra para libertar o meu povo. O que Deus mostrou? O povo de Deus estava preso, queridos, sendo que Jesus já tinha destrancado a porta, mas por falta de conhecimento, estava na prisão, como aquele elefante que foi criado em um barbante, cresceu, e um barbante não significa nada, mas a mente dele estava cauterizada àquilo. E a nossa mente, antes de conhecer essa palavra, estava cauterizada, presa em coisas que, ai, Deus mata, ai, Deus castiga, Deus está colocando enfermidade para me provar, Deus está fazendo coisas e eu vou passando pela glória, pela prova, dando glória a Deus. Não, queridos, Deus queria se apresentar a nós nesse tempo, para que nós possamos fazer a diferença. Deus é bom, Deus não coloca enfermidade, Deus nunca vai provar eu e você com as armas do diabo. Deus nos prova no seu grande e eterno e bonito e maravilhoso amor. Deus não só nos disse que nos amou, como está lá em João 3,16, mas Deus provou o seu grande amor quando Ele entregou Jesus Cristo para nós. E agora a nossa vida tem que ser feliz por dinheiro? A nossa vida tem que ser feliz porque eu preciso de uma casa para ser feliz? Eu preciso da minha conta bancária cheia para ser feliz? Não, queridos. Para sermos felizes, nós precisamos da presença. Da presença. Coisas que o dinheiro não podia comprar, que o ouro e a prata, mas foi um preço de sangue, que Jesus cravou o boleto, que estava no escrito de dívida sobre mim e você. Era uma duplicata, que nós não tínhamos como pagar, mas Ele pagou, queridos. Para que eu e você tenhamos essa vida de fé, queridos, e sejamos constantes, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Aleluia. Vamos andar em fé, queridos. Vamos andar em fé. Esse ano de 2026, queridos, eu estou aqui tremendo, queridos. Nós vamos fazer a diferença. Queridos, a fé vai mover montanhas. A fé vai trazer, queridos. A fé vai fazer chegar. Oh, aleluia, queridos. Pastor, é Deus. Sim, é Deus, mas através da nossa fé. Aleluia. Oh, não tem circunstâncias, queridos, para aquela pessoa que vive em fé. Quem vive em fé se mantém de pé nas coisas que Deus já falou. Aleluia. Querido, Jesus encontra aquele homem
centurião, chefe de 100 soldados romanos. Aquele homem sabia que os judeus não poderiam entrar na casa de quem não fosse da aliança, mas ele vai clamar a Jesus, para um servo, não foi para a mãe, não foi para o pai, mas para um servo. E ele diz: Senhor, meu servo está em casa, a morrer. Jesus disse: eu irei lá curá-lo. Ele disse: não tem essa necessidade, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados naturais ao meu respeito, ao meu dispor. Eu digo para um vai, e ele vai. Eu digo para outro vem, e ele vem. Mas Jesus, dize só uma palavra, e meu servo será curado. Jesus diz: nem Israel ele viu uma fé como aquela. Agora a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia também diz em João capítulo 1:12, que Ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quantos recebeu, deu o poder de se tornar filhos de Deus. E sendo filhos, nós fomos justificados por Deus, não por obras próprias, não por ser bom, por dar esmola. Nós não tínhamos como pagar, como foi dito, mas Ele nos tornou filhos, nos justificou. E agora Deus requer uma responsabilidade de mim e de você. O meu justo viverá pela fé. O meu justificado viverá pela fé. Querido, sem fé não vai adiantar. Pela força do braço, pelas coisas naturais, pelos projetos da sua cabeça, não vai funcionar. O que vai funcionar é uma vida em fé. Aleluia. Quando eu estava pensando nessa ministração, Deus falou, ele já vive uma vida de fé. Deus me falou, eles já são cheios da palavra. Mas no ano de 2026, para você, Deus falando comigo, para mim e para eles, faltou o terceiro pilar dessa ministração. Aleluia. Considerar a presença do Espírito Santo. Considerar a presença. Na despedida, Jesus disse: não vos turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou, mas eu vou preparar um lugar. Palavras de despedida, de tristeza, da presença de Jesus física, não ia estar mais ali, mas Jesus diz: eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Paracletos, igual a mim, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês vão receber, porque Ele vai habitar em vocês. Eu não estou vendo Jesus fisicamente, mas eu creio em Jesus fisicamente pela presença espiritual do Espírito Santo. Foi Ele que acendeu a lâmpada que estava apagada em mim. E quando eu me tornei filho de Deus, a presença de Deus veio habitar dentro de mim, através do Espírito Santo, no meu espírito recriado. Ele está conosco todos os dias, em todo o tempo todo. Não tem como fugir. E Ele me disse: tantas decisões erradas, nesse ano de 2025. Decisões, queridos, que vai mudar o curso da sua vida. E se você tomou alguma decisão e der tempo de você escapar dela, Deus está falando diretamente com algumas pessoas aqui agora. Se der tempo você escapar, se arrependa. Porque essa decisão errada, que você possa decidir sem ser guiada pelo Espírito, pode trazer dano, pesos, e depois você deverá enfrentar isso.
O Espírito Santo está alertando, queridos, sobre decisões erradas. Devemos considerar, porque Jesus disse: Ele vos guiará. Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. O Espírito Santo tanto procede do Pai quanto do Filho. Ele é nosso consolador, queridos. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Aleluia, diga: Deus é bom. Agora vamos começar a pregar. Diga: Deus é bom mais uma vez. Pastor Eliezer, ele declarou aqui para nós uma nova estação, uma nova fase, novo tempo de rompimento, crescimento, frutificação, multiplicação, de aumento do extraordinário de Deus, multiplicação de abundância. Tudo isso nós vamos viver. É claro, se nós crermos e andarmos em fé naquilo que foi dito. Queridos, não considerar o Espírito Santo significa viver, decidir e caminhar como se ele não existisse, mesmo sendo ele a presença ativa de Deus na nossa vida. É ignorar sua voz, sua direção, sua correção e sua atuação. Não é apenas não falar do Espírito, é não dar lugar a ele na prática da vida. A Bíblia mostra que o Espírito Santo pode ser ignorado, entristecido e resistido. Lá em Efésios capítulo 4, 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Em Atos 7, 51 diz: resistis sempre ao Espírito Santo. Tem pessoas que é muito dura, queridos, ainda que já tem um coração de carne, que foi transformado por Deus, mas fica resistindo à voz do Espírito Santo. Não resista à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu já tive a sensação de não ter o Espírito Santo comigo? Mas, querido, Ele se move através de mim e eu se movo nele. Da parte do Espírito Santo, ele é funcional, mas da nossa parte devemos ativar o Espírito Santo. Eu me movo nele e ele se move em mim. Aleluia. Sabe, queridos, nós devemos tomar decisões, queridos, consultando a Deus através do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós agimos por impulso, confiamos só na própria lógica, decidimos sem oração, não busca a confirmação espiritual para essas decisões. Vivemos independente de Deus, mesmo dizendo crer nele, queridos. Nós não deveríamos nem sair da nossa casa se nós não tivéssemos consciência dessa presença de Deus. Sabe, queridos, nós devemos conhecer a palavra de Deus, mas conhecer a palavra de Deus e não obedecer, né? Nós lemos a Bíblia, frequentamos a igreja, mas não praticamos aquilo que o Espírito Santo revela. Pode fazer um balanço, como a pregação está incentivando a mim e a você depois, no seu quarto. Quando foi a última vez que nós consideramos a voz do Espírito Santo? Depois que nós decidimos pelos nossos desejos e vontades, achamos que o Espírito Santo estava no negócio. Quantas vezes nós quebramos a cara? E sempre será assim, se um cristão não considerar a presença de Deus, através do Espírito Santo, para guiar, para ajudar em todas as decisões, nós vamos sempre entrar em apuros. A Bíblia diz para que nós sejamos praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ignorar a prática é desconsiderar a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo mostra que algo está errado e a pessoa justifica, é por isso, é por aquilo, adia o arrependimento. O Espírito Santo está falando para pessoas aqui, que veio trazendo algumas características, que ainda não perdoou alguém. Às vezes é uma dívida, queridos, que alguém está te devendo.
às vezes não é questão sentimental, de alguém ter feito, mas talvez de alguém que emprestou o nome, que serviu por fiador, e você ainda tem um arranha-céu dentro do seu coração, que você perdoou, mas ainda não perdoou, quando você lembra ainda machuca você. O Espírito Santo está falando e você está adiando o arrependimento. Se arrependa rápido, porque se nós se arrependermos, Ele vai restituir tudo aquilo que foi perca para você. Não tem como Ele restituir se não há arrependimento, não há perdão. Não foi assim? Jó não teve que orar pelos seus amigos? E Deus restituiu tudo em dobro a ele? Seus amigos falaram barbárias, que não sabiam, mas ele teve que orar. Aleluia! Não continue no erro, queridos. Isso é desprezar a correção do Espírito. Eu já queria chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia! Queridos, uma vez que nós se tornamos cristãos pelo novo nascimento, a Bíblia vai mostrar que nós devemos andar no Espírito e não satisfazer as obras da carne. Se somos filhos de Deus, pensamos nas coisas do alto. Não podemos viver pelos nossos desejos, pelo orgulho, pela vaidade, queridos, pela vontade própria, sem submissão a Deus. Nós sabemos que Deus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Devemos ser submissos ao Senhor, porque é segurança para nós. Estava pensando que muitas das vezes, querido, eu estou pregando para mim mesmo e deixando vocês ouvir, para que vocês fiquem tranquilos, não achando que eu estou falando de forma natural para alguém aqui. Mas quantas vezes, quando eu não tinha entendimento, eu não considerava o Espírito Santo como uma pessoa, mas sim como uma força. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele estava no início de tudo. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, esperando uma comunicação, uma palavra sair da boca de Deus Pai como Criador. O Espírito Santo como realizador. Deus disse: haja luz. O Espírito Santo cobriu aquela palavra, queridos. E aquilo que Deus declarou pela sua boca e com fé, veio a se materializar daquilo que não existia. O Espírito Santo é o realizador, queridos. Mas a Bíblia diz que mostra a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Não adianta, querido, só falar que tem fé, e não tem uma resposta para a sua fé. Pessoas que eu olho assim e falo: nossa, essa não precisa nem abrir a boca para dizer que tem fé. Só pelas suas obras, só pelas suas ações, só pela sua perseverança, eu já consigo sentir o cheiro da fé. Oh, ranabachon, ranrababaseca, andaramamachou. Oh, queridos, o caminho da fé já está tudo pronto, queridos. O Espírito Santo quer nos conduzir e realizar grandes coisas através de nós. Mas Ele está esperando sair da nossa boca uma palavra de fé. E Ele vai cobrir, queridos, porque Ele tem compromisso com a palavra de Deus. Ele vai cobrir
tudo que sair da nossa boca com fé, tudo que você declarar, e não duvidar no seu coração, mas crer, que se fará o que diz, tudo aquilo que você disser, tudo aquilo que você disser, tudo aquilo que você disser, será com você. Oh, ramamachondron, rababasi. Chegou um homem a Jesus Cristo e disse: Senhor, eu já roguei aos seus discípulos e eles não puderam me ajudar. O Senhor pode? Jesus disse: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. O que o diabo está dizendo para você que você não pode? Que você não vai alcançar? Que você não vai realizar? Trazendo esses sentimentos, queridos, que você não vale nada. Você vale a vida de Jesus. Quando o diabo falar isso para você, você vale a vida de Jesus. Oh, aleluia. Coloque-se de pé. Oh, queridos, se esqueça das coisas que não deram certo. Aprendam com elas. Sempre há um novo recomeço com Deus. Nada está perdido, porque nós não fomos criados para a perda, nós fomos criados para a vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Somos abençoados, sim. Carregamos o rei na barriga, é verdade, sim, porque a própria vida de Deus já está em nós. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Devemos sim considerar a presença do Espírito Santo, não como um amigo imaginário, mas como um amigo real, um amigo bem presente na hora da angústia. Oh, queridos, nós devemos se manter como os montes de Sião, que não se abala. O nosso propósito deverá ser cumprido, queridos, e nada vai impedir de cada um de nós cumprir esse propósito. Eu não vou enterrar o meu talento, queridos. Você não deve enterrar o seu talento. Você tem capacidade dentro de você dada por Deus. O dom de Deus já está dentro de você. Ativa o dom que está dentro de você, e vai multiplicar, vai frutificar, queridos. Queira ser diferente nesse ano que está por vir. Queira que Deus opere grandes coisas através de você. Exercemos o ministério da reconciliação. Queridos, mas vamos cuidar, queridos, de decisões, de propostas, de casamentos que não sejam guiados por Deus. Queridos, se nós temos o Espírito Santo para a eternidade, eu não quero viver, queridos, entristecendo o Espírito Santo por decisões que mudam o curso da minha vida, o propósito da minha vida. Lembre-se, queridos, quando os discípulos ficaram maravilhados por eles expulsar demônio, os demônios se submeterem ao nome de Jesus, e eles chegaram totalmente alegres: Senhor,
no teu nome, os demônios se sujeitam. Jesus, isso faz vocês ficar felizes? Se alegrem, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Queridos, não há nada mais. Infelizmente, nessa semana, 2 parentes nossos faleceram, queridos. Graças a Deus que eles já tinham o nome escrito no livro da vida. Enquanto acontecia o velório, eu pensava, nossa, né? Quando o espírito saiu da matéria, já foi se encontrar com eles no paraíso. Já começou a pensar nisso? Não é maravilhoso você saber que você foi salvo, que você foi liberto, que você foi curado? Mas, queridos, não adianta falar que tem Jesus dentro de mim e você falar que tem Jesus dentro de você. Jesus disse que somente isso não basta para ser alguém frutífero. Ele disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que vocês pedirem será feito. Quem está em Jesus aqui? Que nós possamos então ser cheios dessa palavra, que nós possamos então viver realmente essa vida de fé e considerar a presença do Espírito Santo. Entre outras coisas que nós vamos fazer em 2026, se nós considerarmos essas, Ele vai dizer para nós, como Ele disse para Josué: seja forte e corajoso. Não cesse de falar desse livro, da palavra de Deus. Do que está escrito, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Se você assim fazer, o seu caminho é um caminho que já é bem sucedido. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ele é comparado com uma árvore frutífera, que suas raízes estão na fonte inesgotável. Ele prospera em tudo que ele se atenta a realizar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós recebemos essa tua palavra. Nós declaramos, Pai, que vamos viver segundo a sua vontade. Não vamos se desviar, vivendo uma vida de fé, rompendo em fé todos os dias, transformando ambientes, Pai, naturais em sobrenaturais, porque nós carregamos a tua presença, somos cheios da tua palavra, e o Senhor já nos deu essa medida de fé, que é o poder de Deus em operação na tua palavra. Obrigado, Pai, porque pessoas irão refletir esse final de ano e considerar esses pilares, Pai, para um novo ano de recomeço, de projetos cheios de expectativa e transformando, Pai, aquilo que já é natural no sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus.